E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Tô trazendo aqui para vocês o Seleção Sport TV, falando tudo sobre a grande vitória do Verdão sobre o Universitário, galera. Palmeiras conquista uma grande vitória aí no placar de 4-0, com gols de Flaco Lopes, Vitor Roque e Gustavo Gomes. Aí, grande destaque do Flaco Lopes aí, que fez 2 gols e fazendo dupla de ataque com o Vitor Roque, galera. Essa dupla ainda aí vai dar o que falar nessa temporada. Palmeiras que conquistou a 7ª vitória na Libertadores em 7 jogos e está 100% de aproveitamento. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Aula aos universitários que deu o Palmeiras, profissionais contra seniors contra universitários aí. Foi um 4-0 do Palmeiras com autoridade. Estamos falando aqui do adversário, mas Rick, Ramon, eu sempre faço essa ressalva. É um adversário frágil. Todo mundo que pega o Universitário faz 4-0? Então, é isso. É um time que vinha desde maio sem perder, eram 12 jogos, ganhou a apertura do Campeonato Peruano, é líder do Clausura no mesmo Campeonato Peruano, lá é dividido em duas, né, apertura e clausura. Enfim, claro que se você pegar nome por nome o elenco em si, questão de investimento, é muito inferior ao Palmeiras. O Palmeiras tinha a obrigação de vencer ontem. Ontem também foi me perguntado, o Palmeiras é líder absoluto, Ramon? Eu falei, favorito absoluto? Favorito absoluto, não. Era favorito, sim, por tudo que representava. E comprovou isso em campo. O comportamento, já pegando o gancho da minha fala do início da abertura do programa, foi exatamente sobre isso. O comportamento do Palmeiras em querer aniquilar. O respeito que teve pelo adversário foi querer fazer mais gols, né? Teve erros individuais, um gol no início muda o contexto do jogo, mas, assim, mérito do Abel, na minha opinião. No Tá Na Área também, ontem eu estou trazendo muito Tá Na Área porque a gente debateu muito esse jogo. Eu opinei antes da escalação sair que eu não acharia que ele fosse colocar o Vitor Roque e o Flaco novamente. Eu achei que por ser um jogo fora de casa, pelo momento de instabilidade de desempenho, não de resultado do Palmeiras, o Abel poderia ser um pouco mais conservador. Não foi. Ainda bem que eu estava errado, o Abel certo, estudou, teve a leitura certíssima do jogo e conseguiu esse baita resultado. Perfeito. Jéssica, mais sobre Universitário ou mais sobre Palmeiras esse resultado, hein? Eu acho que fala um pouquinho dos dois. É que a gente tem que levar em consideração, sim, a fragilidade. O Universitário defensivamente, ingênuo até em alguns lances, dando bastante espaço. O gol do Vitor Roque, por exemplo, o Vitor Roque está completamente livre de marcação. A zaga fica perdida onde está o Vitor Roque para acompanhar. E a linha de impedimento está mal feita também. Por isso que ele recebe nas costas em posição legal. Então, isso traz a fragilidade do adversário. Mas também tem algumas questões defensivas dessa fragilidade que foram causadas pelo movimento do Palmeiras. O Flaco Lopes, o movimento que ele faz, a liberdade que ele tem na entrelinha, trabalhando muito bem, quase como um 10, né? Assim, muito legal ver a maneira como ele estava trabalhando. É uma dupla de ataque que se complementa, isso é interessante. Eu sou fã de dupla de ataque. Acho que nosso futebol brasileiro, ele peca quando não traz mais isso, né? Porque também tem uma oferta muito grande de jogador de lado e pouco segundo atacante no mercado, mas é legal quando você encaixa uma dupla de atacantes, porque ela consegue trabalhar junta. E o Vitor Roque deu uma entrevista pós-jogo falando exatamente isso, que ele quis ajudar o Flaco Lopes e o Flaco Lopes ajudou ele também no jogo. Mas esse é um ponto para jogar com dupla, né? Você tem que ter essa dupla disposta a se sacrificar. Também, e de características diferentes. E eles são. Um vai complementar o outro, exato. E eles são. E embora que o Flaco seja um jogador que a gente fala, é o cara que briga no alto para dar cabeçada. Quem foi a referência ontem foi o Vitor Roque. Quem saiu foi o Flaco Lopes. Isso é bem bacana da gente analisar. Não sei se isso vai caber em todos os jogos, contra todos os adversários. Talvez sim, mas aí tirando o Sousa, colocando um meia de mais contenção, talvez. Agora, é legal a gente ver o Palmeiras jogando dessa maneira, porque isso tende a enganar a defesa adversária. Acho que é difícil marcar. As equipes não estão preparadas na América do Sul para marcar dupla de atacantes, porque faz muito tempo que pouquíssimas equipes jogam dessa maneira. Acho que existem umas tentativas de um atacante contribuindo com o centroavante. O Flamengo faz isso quando encosta
o Gonzalo Plata na referência, ou no Pedro, no Bruno Henrique, eles jogam muito próximos ali. O Inter já chegou a fazer isso com o Alan Patrick, mas não é uma dupla de ataque. Então é legal a gente ver que tem algum time fazendo isso, porque é algo novo que está surgindo. Não sei se vai continuar. Eu espero que continue e que isso seja, né, incentivado nos próximos jogos. Você falando me deu um start, assim, da sagacidade do Abel. Porque eu imagino o Fossati, que conhece o futebol brasileiro, trabalhou aqui, um técnico experiente, enfim, muito bom por sinal. O que o Palmeiras, vamos supor, se a gente pegasse o Palmeiras semana passada, qual é a principal arma do Palmeiras? Que a gente fala que sempre, jogada pelo lado, cruzamento, né? O Palmeiras ontem não fez gol, sim. Foi de jogada trabalhada. Então, assim, ele pode ter surpreendido com essa escalação o Fossati e ter desestabilizado ele assim, gente, agora o que eu vou fazer? Com o Flaco Lopes vindo, se movimentando, o Vitor Roque correndo para todo quanto é lado, atacando espaço, o Giai passando, o Maurício vindo de fora para dentro para se associar, para ter uma superioridade, o Lucas Evangelista do lado esquerdo, o Emi Martins do lado direito, muita competitividade. O Evangelista fez um baita jogo. Baita jogo. Quando o Universitário acordou, era 3-0, já eram 3-0. Assim, gente, o que está acontecendo? Então, assim, muito mérito de um cara que trabalha há muito tempo, que conhece o elenco, e o Abel pode ter colocado já contra o Ceará, ok, o contexto, a necessidade do jogo, pedir uma mudança contra o Ceará, e aí houve a virada. Mas ele já deve vir trabalhando essa maneira de jogar, essa estratégia, há muito tempo. Então isso aí é mérito de um treinador que conhece o elenco que tem, conhece os jogadores e o que cada um pode entregar. Rick, eu achei... A gente, no Sport TV News, ontem também a gente mostrou uma reportagem de torcedores cobrando muito palmeirenses, assim, o Abel tá devendo, Só que, na verdade... Eu achei que estava rolando uma confusão ali de interpretação de sentimentos, porque o ressentimento era com a eliminação pelo Corinthians. Exatamente. Não tinha nada a ver com a campanha do Palmeiras na Libertadores, que, aliás, tradicionalmente vai muito bem. Quase 30 jogos sem perder fora de casa e ontem mais um. Me pareceu uma resposta também a essa insatisfação. Não sei se calculada pelo Abel, mas serviu como? Eu acho que não. Acho que o Abel... Não. Não digo que tenha partido do Abel, não. Tá. É para os torcedores. Não, no jogo sim, não tenha acha? dúvida. É claro, o torcedor palmeirense está meio entristecido com a derrota e a eliminação muito. Perdeu para o maior rival, né? Mais uma vez, então, na temporada. Então, isso pesa muito, né? Eu vivi alguns clássicos em São Paulo. Você pode estar fazendo uma temporada incrível, mas foi eliminado pelo maior rival, a torcida não aceita. É difícil engolir. E a gente entende essa paixão. Agora, o que me chama muita atenção desde que 2, 3 anos para cá do time do Abel, é a capacidade de ele reinventar e entender a necessidade daquilo que precisa ser feito. Para mim era isso. Ele precisava dar uma resposta muito rápida. E não era uma resposta de que eu não estou jogando bem, estamos em crise, não. Ele precisava dar uma resposta como ele fez dentro de campo. É isso. Com possibilidades, com uma nova roupagem, que a gente fala, uma nova formação tática. E o Palmeiras é sempre isso. Quando a gente menos espera, tá aí, 4-0. Vamos ver se vai outro time lá e ganha de 4-0. Com 30 minutos do primeiro tempo, 3-0. Da forma que a Universidade do Peru parecia que nem tinha entrado em campo. Parecia que era ataque contra defesa. Eles não conseguiam passar o meio de campo. Só que isso é um treinador que capacita os seus atletas a fazer aquilo que ele acha que é o certo. E o Abel sempre foi isso. Por que a gente fala do mental desse time do Palmeiras? É porque é realmente isso. Que não é fácil, Mari. Você sair de uma eliminação contra o seu maior rival e dar uma resposta como deu contra o Ceará. Beleza, ganhou no final do jogo, mas deu uma resposta. Poderia ter... caramba, perdemos. Não, já deu uma resposta. E olha a outra resposta logo em seguida. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Palmeiras vai continuar perseguição no Campeonato Brasileiro. Vai ser um time muito forte dentro da Libertadores, vai ser um time muito forte na temporada, não tenho dúvida disso. Por quê? Além do treinador, que é aquilo que o Ramon falou, que tem um conhecimento absurdo daquilo que ele tem em mão, dos seus atletas, da capacidade dos seus atletas, do seu elenco, o que ele pode produzir de diferente para surpreender os adversários, como foi Vitor Roque e Flaco Lopes. Eu não acho que vá jogar sempre assim, eu não acho. Acho que ele vai voltar para o trivialzinho dele ali, com o Maurício por dentro, com mais um ponto aberto. Seja o Torres, ou seja o Felipe Anderson, enfim, não sei quem que ele vai colocar. Ou até o Maurício aberto com o Veiga por dentro. Porque o Abel tem possibilidades. Muitas, Ou o Alan, que é o menino de novo, ou o Luigi, enfim. Até uma dobra com o Kelvin, que está chegando agora aqui. Entrou com o Ceará, assim. Até uma dobra. Então, assim,
Dito isso, não me surpreendeu nada ontem. Essa vitória acachapante. Não me surpreendeu. Jura? Não me surpreendeu. Não, mas a gente precisou de 10 minutos de jogo para ver que ia dar certo. Mas antes, porque foi 12 minutos, né? A dupla começou a mostrar que vinha com 12 minutos. Mas antes do jogo, você achava, dá pro Palmeiras sapecar uns 4. Dava. Tu jura? Eu não achava, não. Eu também não achava. Eu Não, eu achava que não. era favorito. achava. Achava que Então, favorito, eu falei, sim. favorito absoluto, eu falei, não. Absoluto. Eu Pelo achava de absoluto de 80, 20, 90, 10? 90-10. Não, Ai, 90, pra mim era 10. 70, 30. Não. Seria É, goleada. É, Seria eu fui goleada. conservador, teu goleada eu não conservador. achava. Não, goleada eu também não Eu- achava, é, mas ia então, voltar com a vitória. não, Eu ia achei voltar que com era a vitória. vitória. Uma mas vitória, goleada. tudo bem, mas 4-0 Não, pra mim era... 4-0 também não. Mas aí achava. que entra aquilo que a Jéssica falou. Quando você pega um adversário que talvez se surpreendeu com a escalação, e aí dentro de 20 minutos já está 2-0. E a torcida ali, mas você vê que o adversário entendeu que eles eram mais frágeis tecnicamente. E aí eles até mudaram a postura. Peraí, se a gente Tentaram sair... Não tinha Se muito a o que gente fazer. sair, a gente vai tomar 6 e aí vai ficar mais feio ainda. Com 40 e não sei quantos mil, lotado o estádio. Mas, não, quase 60. Quase 60 mil, Quase 60 enfim. mil. Eles descobriram que não dava, na bola não dava para ganhar do Palmeiras. Não dava. E aí eles até mudaram a consciência corporal de entender que se a gente continuar tentando atacar eles, vai ser 6, 7, hoje vai terminar 3, vai acabar 6. Tem uma questão sobre essa escalação que é isso, né? Se o adversário se postar defensivamente, é difícil jogar com uma dupla de ataque. Tende a voltar um ponta, né? Vai precisar de amplitude, referência mesmo o na adversário área. jogando com 3 então, zagueiros, né? Então assim, dependendo qual for a postura dos adversários, não sei se essa dupla vai se repetir em todos os jogos. Agora, se for quando pegar adversários que saem também, que vão querer fazer um jogo mais franco, como ontem o Universitário tentou fazer nos primeiros minutos, essa dupla de ataque tende a dar muito certo. Mas aí, só sobre essa questão que a gente falava do Abel Ferreira, acho que é isso que define o que faz um treinador estar numa prateleira acima. Define um treinador excelente. A capacidade dele de redesenhar o time. Se Que ele tem reinventar, depois, né? ao longo de temporadas, de consertar Exato. o próprio time, de dar uma descida de desempenho e ele olhar para o time, poxa, eu posso mexer nessas peças e abrir mão até de algumas convicções, embora às vezes ele seja resistente a isso, e redesenhar, encontrar uma forma do time jogar e ser produtivo de novo ao longo de um período longo, né, ao longo de muito tempo. E ele mantém essa fome do Palmeiras em jogar e querer ganhar os jogos. Talvez, mas também isso tem a ver com a gestão que ele está, né? Ser sustentado por uma gestão que permite a oscilação, porque sabe a competência que ele tem. Talvez Porque se ele ele já estivesse ganhou em muito outro também, né, clube, amiga? com certeza. Mas já ganhou muito também. Claro, pra ter mas essa assim, confiança. será que ele, em outro clube, ele teria tempo? Quantos treinadores têm a oportunidade nos outros clubes Não tem. de passar por uma queda? Então, mas a e gente não redesenhar sabe, a equipe? a gente não sabe traduzir isso pro Abel, né? Porque ele já chegou no primeiro ano 2 Libertadores. Ele oscila um pouquinho, mas consegue. Não, mas ele no tem início, crédito, bem no início. mas tem muito, esse muito, crédito, muito. entendeu? Mas às vezes tem treinador com muito crédito nos clubes, a primeira oscilação, tchau. Ah, tá verdade. Só uma coisa Isso que- é muito mais Brasil Esperam três jogos. Não deu resposta em 3 jogos, tchau. É muito pouco Uma tempo. coisa que me chamou a atenção, né, nessa formação de ontem do Palmeiras, é que a gente vai pensar nessa nova formação, a gente vai pensar assim, o Abel se preocupou em ter jogadores de pegada. E não tem. Se você colocar mesmo marcador, é o Vitor Roque, que fica ali chato, não deixa os caras respirar, e o Emiliano. O Lucas Evangelista não tem essa característica de marcador, Volantezão, né? não tem. E dentro? O Sousa de lado também não tem. Ele é um consciente tático de saber fazer esse vai e vem, mas não é um combatente, não é aquele cara... Vou dar um exemplo, ele não é um Coelho no Atlético. Ele não é. Do outro lado, o Maurício piorou. O Maurício não é um jogador que combate, que marca, que Mas o marca. time tem pegada, né, Rick? O Não time é, tem o muita Flávio não pegada. é um outro. Só que assim, ele entendeu, até isso chama atenção. Eu não preciso ter jogadores assim. Eu preciso colocar meu time para jogar e fazer o que tem que ser feito. E isso. A hora que o Universitário assustou, já estava 3, meu amigo. Já estava 3, 30 minutos, 3-0. Por quê? Porque o time entendeu. Peraí, a gente não pode ficar sem a posse de bola. Se a gente ficar sem a posse de bola, a gente vai ter dificuldade, porque a gente não tem jogadores que vão ficar marcando. E foi isso. É impressionante, até isso. Isso ele estudou. Não aconteceu por acaso. Não, ele não testou por acaso 2 atacantes. Com certeza Mari, não. Com pra certeza cima não. de mim, não. Deu sorte. Não. Apostou. Duvido. Quando o que o Abel Ceará deu um apostaria. start, vou colocar o Flaco, Não. o Vitor Roque, vou abrir o Maurício. Não, isso já vem treinado, isso já é... Vem amadurecendo essa Exatamente. ideia, né? Inclusive, a Jéssica tocou num tema que eu ia trazer também.
A gente já vai mostrar os números do Vitor Roque, mas rapidamente sobre o Abel. Para mim, isso faz do Abel no detalhe, porque hoje a gente tem o Felipe Luiz numa crescente de desenvolvimento também como treinador, mas isso ainda faz do Abel, para mim, o melhor treinador do Brasil. Sim. Viu algumas modas. Hoje, por exemplo, está na moda jogar só na intensidade. Só dá para ganhar jogando na intensidade. Mesmo que você não tenha competência, elenco, time, energia, perna, só dá para ganhar Mas a assim. marca do Palmeiras é muita energia, é um time de muita energia. Então, mas o Abel joga de várias maneiras com o mesmo time. Sim. Você diria que a marca do Palmeiras é intensidade? Eu acho que Eu diria. Eu diria que sim. Intensidade Eu também. como o Flamengo? Só que o que tu lê por intensidade? Eu não O que diria. tu lê por intensidade? A leitura é isso. Eu Seu acho ponto. que o Flamengo Palmeiras do é um dos Felipe times Luiz. mais intensos do país, se não o mais intenso. É um Mais time que o Flamengo? de recuperação de bola. Por isso que não tem jogador de destruição. Realmente, concordo com o Rick. Mas o time está o tempo inteiro Os perseguindo e os 10 jogadores e recuperando a bola. É recuperação e verticalidade. É porque Isso a maneira do intensidade. Palmeiras de jogar é de uma marcação individualizada. Exato. Então os duelos são mais Mas intensos. não é correria, Mas aí entende? eu Diga aí. colocaria um outro nome. Compactação. Eu acho que mais para isso também. Mas a Dificilmente intensidade você vem vê, disso. dificilmente você vê o time do Palmeiras alargado no campo. Sempre está em 20, 30 Disperso, metros no isso máximo. acontece. Tanto na linha baixa, na linha média ou na linha alta. Sempre está muito próximo. E isso faz parte daquilo que o Abel acredita. Mas no isso é time. intensidade também. Mas Pode ser. também, beleza. Também requer intensidade, entendi. Porque Mas a o que eu tô comparação querendo com o dizer é que ele- Flamengo, Mário, bom, se eu tiver Mas podia comparar com entendendo. outros também, outras- Não, é porque assim, do Flamengo se fala muito de intensidade, de jogo de intensidade. A gente falando de dupla de ataque, Pedro e Arrascaeta. Muito se fala que os dois não podem jogar juntos porque não entregam a intensidade que o Felipe gosta. A intensidade não é só você correr por Abafar. correr. Exatamente. É só eu correr igual um maluco. Por exemplo, esqueci o jogo que o Pedro começou como titular agora. Eu fui ver, ele correu 10 mil... o jogo do Bragantino. Ele saiu no final do jogo, se eu não me engano. Ele correu, vou botar 10.300. Baita de uma distância percorrida para um 9. Ele entregou a intensidade, mas como você entrega a intensidade? Não é correr de maneira desordenada, é correr tiro, né? consciente. Ó, É. eu vou correr 10 metros aqui, mas vai ter um fechando aqui, Não, e nem o abafar. passe vai lá, eu vou correr lá de novo, e ou consigo roubar a bola, ou o cara vai dar chutão, já vou recuperar a bola no meu campo ofensivo e vou jogar. Isso é uma intensidade, não é correr por correr. Tem uma diferença nisso aí. E assim, não é também, talvez seja isso na comparação com o Flamengo, o Palmeiras dificilmente é aquela equipe que sufoca o adversário dentro da sua área. É isso. Acho que é isso que está querendo E dizer, eu né? acho que a Isso maioria é uma das postura equipes no futebol brasileiro tem tentado jogar assim, porque virou uma grande tendência, né? Tem a ver com a postura do adversário também, né? Se o adversário não sai, enfim, em alguns jogos o Palmeiras enfrenta equipes assim e tem dificuldade de vencer equipes que se portam dessa maneira, de forma muito defensiva, mas isso não é intensidade, né? Isso é uma postura de jogo. Inclusive, se a gente pegar o recorte do Flamengo contra a Inter, é um Inter com uma postura completamente diferente no segundo tempo, e como isso impacta no Flamengo. Perfeito. Né? Então, Mas o Flamengo também já cansado, o jogo né? tem essas nuances. Aí a gente vai nesses pormenores. O encaixe de marcação, os encaixes que o Roger fez, que ele desfez para o segundo tempo, para liberar mais o Inter, que teve mais coragem para subir a sua postura. Então, tudo isso tem a ver com a postura do jogo. Agora, a intensidade, eu acho que o Palmeiras é muito intenso. Em recuperação de bola. A recuperação de bola no Palmeiras tem que funcionar pro jogo do Palmeiras dar certo. É isso. Pro jogo do Concordo. Abel dar certo. Se o time não tiver recuperação, Sofre. por isso que eu falei do Evangelista. O Evangelista ele tem que suprir uma carência do Richard Rios, que é de perseguição no campo e conseguir abafar esse adversário para recuperar rápido a bola. Todo mundo tem que fazer isso, os 10 tem que fazer, né? Mas especialmente quem está nessa posição. A bola tem que ser recuperada pelo Palmeiras para ele conectar rapidamente seus atacantes, que são velozes, que aí colocam em prática a velocidade. Agora, a intensidade é velocidade de raciocínio, a meu ver. De execução, de fazer a pressão e pensar rápido o que tem que ser feito. Que é uma exigência dos jogos do Abel. Vou colocar no plural porque ele faz vários jogos dentro de um e ontem começou com uma novidade, né? Porque a gente tinha falado no Sport TV News, né? Até brinquei com a Joana quando ela passou pra gente. A gente ontem no Sport TV News já tinha falado dessa possibilidade e era a aposta da Joana para um segundo tempo. A aposta era, vai mudar o jogo dessa maneira. Eu também estava com essa ideia. Você achava isso Eu também estava com essa ideia. Por causa do jogo do Ceará, né? Aham. Mas já veio ousado, obviamente, calculando o adversário que ia enfrentar, né? Mapeando o adversário. Eu achei impressionante e não por acaso é o Abel Ferreira. Vamos aos números, então, do Vitor Roque, porque mais um ponto para o Abel, né? Como insistiu no Vitor Roque e como mostrou que tinha razão também nessa leitura. Porque não tirou, o Flaco demorou a ter a oportunidade que merecia. Eu já não sei se eu estou mexendo no mouse, se eu estou mexendo no celular aqui. O Flaco demorou a ter a oportunidade que merecia no time titular, era isso que eu queria dizer. Porque existia uma resistência muito grande, ou tem um ou tem outro. E ontem não. Com os dois, o Abel volta com esse 4-0. Vou tentar... E nenhum dos dois parecia confirmar, né? O quê? Assim, a oportunidade, né?
o Abel ele foi trocando um pelo outro e nenhum dos dois passava aquela confiança de ser, de fato, o titular. Né? Pois é. Ó, tem os números aqui. Ó. O Vitor Roque estreou contra o São Paulo no Campeonato Paulista, isso em março, né? Ou seja, 5 meses. Então, 12 jogos até o primeiro gol, a gente tem as imagens do Vitor Roque de novo, foram 12 jogos até o primeiro gol, que foi marcado contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Então, até aqui, 33 jogos, olha ele aí, ó, 33 jogos, 6 gols e 1 assistência. Então, vamos à temporada do Flaco também, porque esses são... Ah, tá, agora eu tenho que ter paciência, né? Também que é tudo não... Ah, consegui consertar, me respeitem, Gurjão, consertei aqui o negócio. Esses são os números do Vitor Roque, que o Abel bancou, né? O Abel, durante muito tempo, foi questionado... Muito tempo, tem 5 meses que ele está no Palmeiras, né? Mas no futebol o tempo é muito relativo. O Abel bancou e agora mostra que, mais uma vez, tinha razão. Agora sim a gente está vendo o Flaco Lopes. 40 jogos, 15 gols e 2 assistências. Artilheiro do Palmeiras na temporada. Por isso que eu falei, vinha pedindo passagem nesse time titular, né? Vinha pedindo um olhar diferente do Abel. Um dos artilheiros da Libertadores. Soma 5 gols o Flaco Lopes. Que dupla interessante achamos. Jéssica, antes que eu esqueça, eu acho que tem uma coisa, uma memória afetiva também, negócio de dupla de ataque, não tem, não? Bebeto e Romário? Ah, eu tenho. Ah, eu tenho. sim. Sinto não, muita... peraí. Eu só um sei que pouquinho. pra achar Paulo um- Nunes e Jardel, né? Um beijo pro Paulo Nunes, inclusive. Yes. Não, beijo pro Paulo Nunes, não. Beijo pro Paulo Nunes, não. Paulo Nunes, não. Eu sei que tá escasso no mercado, né? Que a gente não tá... Tem time que pra achar um... Aí já estão falando aqui pra mim, John Arias e Cano. Quem dá mais? John Arias e Cano. Tá bom. Botamos John Arias Gente, e que Cano. Bebeto e Romário marcou uma geração. É Bebeto e Romário, lógico. gente. Poxa. Bebeto e É Romário. daí que vem a Bebeto e memória Romário. afetiva. É isso aí. Teve... deixa eu Você é ver. velho igual a mim, né? 37. Eu vi no YouTube. Para Ah, de... tá. Então tá. Velho igual a mim. Acabadíssima. E tu tem quanto? 37. Trabalha o quê? No sol? É, desde 11 anos treinando Já de tá manhã. no estúdio aqui, tempão. Vamos dar uma moral no protetor solar aí. Tá judiando. Dando uma dermática, capuchar na maquiagem. Tá difícil. Bom, vamos lá, vamos voltar para a dupla então, porque eu acho que tem essa memória afetiva, mas também vou considerar. Porque que todo mundo agora vai ser uma tendência para quem tiver, né? E tá difícil achar. Então, mas a gente está discutindo sobre, o Flaco estava pedindo passagem, o Vitor Roque não chegou bem. Tudo isso aconteceu realmente, mas o próprio Abel falou em uma reportagem, né, uma coletiva que ele deu sobre o Flaco Lopes. Vocês não pediram? Eu coloquei várias vezes o Flaco Lopes como titular e ele não rendeu. Então, assim, cara, eu acho que o futebol ele ainda continua sendo oportunidades. E eu acho que o mais importante, principalmente para atacante, é você ter a confiança daquilo que você acredita que você é. Eu falo isso porque, assim, o momento do start do Vitor Roque muda após ele fazer o gol contra o Fluminense na vitória por 2-1, que o repórter foi muito sagaz e falou assim, qual que é o peso desse gol para você? Ele já tinha feito gol no Palmeiras. Ele falou assim, hoje sim, eu acho que eu me sinto mais leve. E depois desse jogo, o Vitor Roque só foi para cima. Por quê? Já estava aquele negócio na cabeça do menino, que ele foi a maior contratação do Palmeiras, mas ele não tinha dado resposta ainda, que o Flaco Lopes estava tendo que ser o titular e tinha que tirar... Que isso, é um absurdo, o cara não tem 5 meses de clube. Pois é, quando eu falei, desde que chegou há 5 meses. Agora. Só que aí entra um outro absurdo, em 5 meses ele tem 33 jogos, eu não acreditava que o Vitor Roque já tinha feito 33 jogos pelo Palmeiras. Tá quase fazendo 50 jogos já. É uma temporada inteira em outros lugares, Caramba, né? eu fiquei até, falei, 33 jogos? Dito isso, cara, o Abel, claro, né, sabe muito mais do que eu, a gente não tem esse dia a dia que para mim era super importante em saber quanto o cara tá treinando, quanto o cara tá se dedicando, se realmente essa questão psicológica e mental tá atrapalhando, no caso do Vitor Roque, é claro, tá atrapalhando ele desenvolver aquilo para que ele foi contratado. E agora não. Você percebe-se já um Vitor Roque mais leve. Você percebe um Vitor Roque fazendo movimentos, o Ramon vai dar razão para mim, movimentos mais naturais, que quando ele chegou, ele fazia parecer que ele estava fazendo muita força. Tenso para fazer o movimento, né? Hoje não, hoje ele já faz uma movimentação ali de uma tabela mais fácil, e errou, ele não tá nem aí, ele já recompõe e passou, errei, faz parte do jogo. No começo, dava dó. E sentia mais, né? Dava dó, Jéssica. Sentia mais. Ele errava um passe aqui, parecia que ele tinha errado o gol da final da Copa do Mundo. Ele se cobrava muito. E o Flaco não, o Flaco foi ao contrário. O Flaco sabia que ele estava vivendo um grande momento, mas ele também sabia que do lado dele, ou à frente dele, no caso Vitor Roque, era uma baita contratação.
Então você nunca viu o Flaco ali dando entrevista falando, não, eu tenho que ser o titular, eu estou melhor. Não, ele foi sempre procurando o espaço dele naturalmente. E esse presente que o Abel dá, você pode saber que quem vai ganhar é o Palmeiras. O presente que eu estou falando é de colocar os 2 titulares. É o Palmeiras que vai ganhar. Porque você acaba, só para terminar meu raciocínio, você acaba continuando dando para o Vitor Roque essa leveza de saber que ele é o titular, que ele pode continuar crescendo, que ele vai continuar crescendo, que ele vai continuar sendo importante para o Palmeiras. Ao mesmo tempo, você dá um recado para o Flaco e falar assim, olha, você tem seu lugarzinho aqui, pode ter certeza. Eu estou achando um lugarzinho para você porque você também está merecendo. É por merecimento. Eu não esqueci que você é o artilheiro da Libertadores, eu não esqueci que você é o artilheiro do time na temporada, eu não esqueci de nada disso. Mas no momento certo você vai estar de titular. E é isso. Isso é o time. Isso é você saber como você trabalhar o seu atleta. Não deixar ele tão triste quando ele está no banco, mesmo sabendo que poderia ser titular, e nem ao mesmo tempo eufórico de falar assim, pô, eu tenho que ser titular nesse time. O Abel faz isso com tanta naturalidade que é absurdo. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!